A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Olá, irmãos, bem-vindos a mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Conduza-nos, Senhor, neste estudo, através da orientação do Teu Espírito Santo, e ajuda-nos a compreender a Tua Palavra e aplicá-la nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, continuamos a falar sobre o ministério cristão, o meu ministério, o seu ministério. E nós vimos que ministério cristão é a vida e obra dos crentes em Cristo. É o que nós fazemos no corpo de Cristo, como nós vivemos nossa vida neste mundo, orientados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vimos que o ministério cristão, ele é recebido por nós quando nós entramos para o corpo de Cristo. Cada um de nós, então, recebe uma função para ser desempenhada no corpo de Cristo, que é a igreja. Numa comparação, nós dissemos que o ministério cristão, ele é composto de duas partes. Vamos pensar numa pasta aberta para a execução das nossas tarefas no reino de Deus, e esta pasta seria dividida em duas partes. Na primeira parte, a primeira parte do exercício do ministério cristão, nós temos nela as capacitações para o exercício do ministério. E na parte 2, nós temos as qualidades para exercer esse ministério. Vimos então que na parte 1 nós temos o que fazer e na parte 2, como fazer. Prendendo-nos então na semana passada apenas a parte 1 do ministério cristão, nós vimos que na parte 1 há poder e autoridade, há os dons espirituais, que são capacitações para fazer a obra de Deus. Dons estes, dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo a cada um de nós. Nós examinamos 4 passagens bíblicas. 1 aos Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4 e 1ª carta de Pedro, também capítulo 4. Em versos específicos, nós vimos lá listados os dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo e falamos um pouquinho sobre cada um deles. E eles todos relacionados aqui são dom de profetizar, que é o dom da pregação da palavra, dom de servir, dom de ensinar, dom de dar ânimo, dom de contribuir, que é liberalidade, dom de liderança, dom de misericórdia, dom de palavra de sabedoria, dom de palavra de conhecimento, dom da fé, dom de cura, dom de operação de milagres, dom de discernimento de espíritos, dom de variedade de línguas, dom de interpretação de línguas, apóstolos, o dom do apostolado, administração, evangelistas, pastores e mestres. São estes os dons espirituais que nós vimos na semana passada.
Com relação ao dom de cura, dom de operação de milagres, dom de línguas e dom de interpretação de línguas, nós sabemos que são 4 dons espirituais polêmicos nos nossos dias. Eles estão ligados ao propósito de Deus. No passado, foi muito importante, muito necessário, principalmente dom de cura e dom de operação de milagres, acompanhando primeiro Jesus para que as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus. Depois, os seus apóstolos e demais discípulos que, indo, pregavam o Evangelho e estes sinais os seguiam para que as pessoas entendessem e crescem que eles vinham da parte de Jesus, da parte do Filho de Deus. Então, no princípio, o propósito principal de Deus era este. Nos nossos dias nós podemos entender que, por exemplo, cura realizada diretamente da parte de Deus tenha lá seus propósitos em sua soberania, muito provavelmente ligados mais à sua compaixão, sua misericórdia, do que propriamente a expansão do Evangelho, que era muito necessária lá no início. A Igreja de Cristo hoje, já bem fundamentada na palavra, através dos outros dons espirituais, da parte do próprio Deus, tem condições de propagar o Evangelho de Cristo. Então, o que podemos falar sobre esses dons é isto. Deus é soberano, ele vai agir de acordo com o seu propósito. Não podemos nos esquecer que, ligado a estes dons, também há o problema da atuação do inimigo de nossas almas. Ele está aí para confundir, para enganar, e é por isso que precisamos de muito cuidado e nos submeter à orientação de Deus. Para terminar esta parte relacionada aos dons do Espírito Santo, Romanos 1, versos 11 e 12, diz assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. O que nós aprendemos com o apóstolo Paulo nesta citação, onde ele se mostra com muita vontade e alegria, desejo de estar com os crentes da igreja em Roma, e juntos, o que aconteceria? No exercício dos dons espirituais, tanto ele como a igreja em Roma, eles seriam fortalecidos, encorajados pela fé. Vemos então aí de forma bem clara um dos propósitos do exercício dos dons espirituais. E Paulo se alegrava com isto. Ele queria estar naquela comunhão com a igreja, onde ele compartilharia algum dom espiritual. Vamos pensar, por exemplo, no dom do ensino. O apóstolo Paulo ensinando, eles aprendendo. Aquilo está sendo compartilhado. E quem ensina também é fortalecido, também é encorajado na fé. Com esta citação, então, nós terminamos a parte 1 deste nosso estudo Ministério Cristão. Na parte 1, nós vimos as capacitações para o ministério cristão. Na parte 2, nós vamos ver as qualidades para o exercício do ministério cristão. Então, o que há na parte 2? Há poder para a maneira como você vai fazer seu trabalho no corpo de Cristo. Poder para agir com cuidado, com dedicação, com amor, com paciência, com bondade, com alegria,
com fé, com mansidão. Ou seja, o caráter de Cristo será desenvolvido em você pelo Espírito Santo. Estamos falando do quê? Do fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo desenvolvido em nós, desenvolvido em você, para que você desempenhe no corpo de Cristo as tarefas a você confiadas do modo como Cristo faria, ou seja, com zelo, com alegria, com amor, com mansidão. Imaginem, aquele que serve vai fazer com zelo, da melhor forma e com alegria, não como quem serve com um peso nas costas. À medida que o tempo passa, o Espírito Santo vai te enchendo mais, você vai se tornando mais semelhante a Jesus. Então, se para o exercício do ministério cristão nós precisamos de capacitação para fazer, nós também precisamos de receber do Espírito Santo qualidades para fazer de acordo com a vontade de Deus. Esta é a parte 2, a qualidade para o ministério cristão, para o exercício do ministério cristão. Então, o que há na parte 2 dessa pasta, de acordo aí com a nossa comparação? Amor, alegria, humildade, amabilidade, fidelidade, dedicação, bondade, mansidão, paciência, paz. Vocês devem ter percebido que a maioria das qualidades que nós temos aqui, nesses exemplos de características, de virtudes, elas estão citadas em Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito e lá estão 9 características. Nós temos várias delas aqui, mas temos, por exemplo, a humildade e a dedicação que não estão naquela lista. Por quê? Porque o fruto do Espírito, ali há 9 exemplos, mas o fruto do Espírito é composto pelo caráter de Jesus, pelas virtudes de Jesus. Então, em Gálatas 5:22, temos uma boa lista, mas ela não se esgota ali. As características de Jesus, o caráter de Jesus, em termos de características, não se esgota ali. Há outras passagens bíblicas onde temos alguns outros exemplos. Olha o que nós estamos estudando. O ministério cristão. Meu ministério, seu ministério. O que nós estamos aprendendo? Vamos pegar, por exemplo, o dom da misericórdia, lá da parte 1 dessa nossa pasta. Vamos dizer que alguém receba do Espírito Santo o dom de misericórdia para visitar enfermos. Esta pessoa tem compaixão daquelas pessoas que estão doentes em cima de uma cama, necessitando desta comunhão com os demais membros do corpo de Cristo, ou, digamos, alguém que não pertença a Cristo, mas que necessita deste calor humano, necessita de atenção. Então esta pessoa vai até lá e visita aquele enfermo. Ela vai reclamando? Ela vai como quem vai apenas cumprir uma obrigação? Não. Ela vai porque ama. Ela vai fazer esta visita de forma
dedicada, ela vai com alegria e não vai triste porque tem que visitar. Ela vai exercendo aí bondade. O dom de misericórdia, ele precisa ser exercido da forma como nós estamos citando nesta parte 2. Deu para entender esta questão do ministério cristão? Nós recebemos poder para fazer, ou seja, poder para exercer misericórdia. E recebemos do Espírito Santo também o como fazer, à medida em que vamos sendo transformados por Cristo, pelo Espírito Santo, para sermos mais iguais a Cristo. Fazer com bondade, fazer com mansidão, o dom do ensino. Nervoso? Batendo no aluno? Não. Com mansidão, com paciência. Então, na parte 2, que nós precisamos para executar, colocar em prática o nosso ministério no corpo de Cristo, o ministério que Deus nos deu, nós precisamos de poder, de capacitação. Ele nos ensina a fazer isto. E 2, precisamos de fazer isto da forma como Cristo faria, ou seja, de acordo com o caráter de Cristo, de forma amável, de forma bondosa, de forma pacífica, mansa, tolerante. Então, na parte 2, nós temos as qualidades para exercer o ministério cristão. Que qualidades um professor precisa? Além de precisar saber o que vai ensinar, isso é o que está lá na parte 1, conhecimento, por exemplo. Ele precisa de didática para o ensino. Em termos espirituais, ele precisa ser manso, ser paciente, para poder comunicar a palavra de Deus. Então, como nós já citamos aqui, Gálatas 5, versos 22 e 23, nos trazem uma lista de como Jesus é. Vamos pensar exatamente desta forma. Como Jesus é. Ele quer que nós sejamos como Ele, para poder exercer o ministério que Ele nos deu. Como Jesus é. Gálatas 5, 22 e 23. Jesus é amor. Jesus é alegria. Jesus é paz. Jesus é paciência. Jesus é amabilidade. Jesus é bondade. Jesus é fidelidade. Jesus é mansidão. Jesus, totalmente domínio próprio. Lembre-se de quando ele estava sendo preso para ser levado a julgamento e depois crucificado. Domínio próprio total para não fulminar ali os seus inimigos. Então, pensando dessa forma, o que Deus quer de nós para que exerçamos o ministério que Ele confiou a nós? O que Deus quer de nós para que exerçamos o dom espiritual que Ele nos deu, ou os dons espirituais? Ele quer que nós sejamos como Jesus. E é o Espírito Santo que nos transforma para nos tornar mais e mais semelhantes a Jesus a cada dia. Porque o objetivo é que sejamos iguais a Cristo. Então, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito, o resultado da atuação do Espírito nas nossas vidas, porque fruto é isso, fruto é resultado. O fruto do Espírito, agindo em nós, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ninguém vai reclamar de você ou vai querer condenar você porque você age com amor em relação às pessoas, com alegria, paz, paciência. Estas são virtudes e virtudes admiradas por todos. Romanos 5, verso 5, nós lemos: o amor é uma sequência da citação que já vem desde o verso 1 de Romanos, mas vamos ficar com este pedaço que no momento é o que nos interessa. O amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo, ele age em nós derramando amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, desenvolvendo isto em nós, desenvolvendo em nós o que Jesus é. Agora, é importante para entendermos esta segunda parte do ministério cristão, é muito importante entendermos 1 Coríntios 13. Porque 1 Coríntios 13 vai falar, na verdade, quando nós estudamos aquele texto sobre o amor lá, todos nós conhecemos a passagem de 1 Coríntios 13 dessa forma. É uma passagem que fala sobre o amor, é uma descrição sobre o amor ágape, o amor de Deus. Mas o que nós temos ali? Quando lemos um capítulo antes, o capítulo 12, e o capítulo seguinte, o capítulo 14, nós entendemos melhor o que é o capítulo 13. E ele é, na verdade, todo o assunto do nosso estudo. Ele liga a parte 1 da pasta do Ministério Cristão à parte 2. 1 Coríntios 13 liga os dons espirituais ao fruto do Espírito. Percebam que vem de Deus, o Espírito Santo, as duas coisas, tanto os dons espirituais que Deus nos dá, o poder para realizar a obra de Deus, como a forma como a obra de Deus vai ser realizada. 1 e 2 da nossa pasta. Vem tudo do Espírito Santo de Deus. Vem do Espírito Santo de Deus o como fazer e vem do Espírito de Deus o que fazer. Vem do Espírito de Deus o que fazer, dons espirituais. Vem do Espírito de Deus como fazer, com paciência, com alegria, com amor, paz, fidelidade, dedicação, humildade. 1 Coríntios 13 é uma passagem importante para nos mostrar a ligação entre dons espirituais e fruto do Espírito Santo, porque ter dons espirituais sem ter o fruto do Espírito não adianta nada. O ministério cristão não é exercido da forma como Deus quer. Não vamos ser bênção na obra de Deus, não vamos ser bênção na vida das pessoas e nem seremos abençoados. Não vai acontecer conosco aquilo que Paulo cita aqui em Romanos 1, versos 11 e 12. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês dom espiritual para fortalecê-los. Não vai haver fortalecimento. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Não vai haver encorajamento pela fé. Imaginem Paulo chegando assim com o nariz empinado e falando: olha, eu sou apóstolo chamado diretamente por Deus, vocês têm que me ouvir e vai ser assim. De forma alguma ele iria comunicar o amor de Deus. Haveria aversão. Que homem orgulhoso, quem é este? Ora, Jesus humilde. Paulo não estaria passando a humildade de Jesus. Entendem o que estamos falando? No estudo do ministério cristão, é importante que nós aprendamos que exercer o ministério cristão
que nos foi confiado implica em recebermos do Espírito Santo dons espirituais, capacitações para exercer este ministério, e também recebemos do Espírito Santo a forma como eles devem ser exercidos, ou seja, o resultado da atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, paciência, domínio próprio, fé, e vai por aí afora. Então, Gálatas 5:22, importantíssimo, mas não apenas Gálatas 5:22 e 23. 1 Coríntios 13 é importante porque liga dons espirituais a fruto do Espírito Santo. Colossenses 3, versos 12 e 15, é um texto que traz mais algumas dessas características de Jesus, do caráter de Jesus, desenvolvido em nós pelo Espírito Santo. Nós lemos lá em Colossenses 3, versos 12 a 15. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Olha lá, compaixão, caráter de Cristo. Bondade, já temos lá em Gálatas 5, 22, 23. Mas aqui nós temos também humildade, mansidão e paciência. Nós temos lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então vejam aí o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Colossenses. Como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Para que compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência? Para usar no exercício dos dons espirituais. Você, quando tem profunda compaixão de alguém que você faz, você vai e ajuda aquela pessoa. Olha o corpo de Cristo sendo edificado. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Olha, nós vamos conviver uns com os outros. Somos seres humanos e falhos. A forma de conviver uns com os outros, para que tenhamos aquela alegria que Paulo tinha de comunicar dons espirituais, só mesmo vivendo de acordo com o caráter de Cristo, só mesmo sendo iguais a Cristo. Aí nós vamos ter condições de nos suportar uns aos outros e vamos perdoar as queixas que tivermos uns contra os outros, porque será inevitável, vamos ter queixas uma vez que somos falhos. E Paulo continua, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Olha lá, nosso exemplo maior é sempre Cristo. E o objetivo é sermos iguais a Ele. Acima de tudo, porém, olha aí, o apóstolo Paulo continua falando. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor puxa as demais características lá do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 e 23. E aqui, mais uma vez, Paulo salienta a importância do amor. Acima de tudo, revistam-se do amor, porque é amando que nós vamos ser pacientes, é amando que nós vamos ser mansos, é amando que nós vamos ser humildes e bondosos e compassivos. Por isso ele diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O amor liga as pessoas, o amor liga os dons espirituais ao caráter, para a forma como esses
Dons devem ser exercidos. O amor é o carro-chefe que puxa estas virtudes. E Paulo continua que a paz, mais uma vez aí, todas elas características do caráter de Cristo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. A paz de Cristo. Estamos em paz em Cristo. Então está tudo bem. Se não estivermos, vamos cuidar para que seja feito dessa forma. Vamos consertar o que precisa ser consertado. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Como é que se desenvolve o ministério cristão? De que forma? Em paz. Em tudo que fizermos na obra de Deus, no corpo de Cristo, que é a igreja, é vivendo em paz. É na paz de Cristo. Por isso Paulo diz aí, como membros de um só corpo, naquele relacionamento dos membros do corpo de Cristo, relacionamento harmonioso. Gestos realizados em harmonia, na verdadeira paz de Cristo. E sejam agradecidos, sempre agradecidos a Deus pelo que Ele faz por nós, pelo que Ele faz por sua igreja. Para concluir, então, nós vimos muito sobre relacionamento hoje. O ministério cristão, ele é o exercício dos dons espirituais, porém, segundo o fruto do Espírito Santo. O exercício dos dons espirituais, ele só pode ser desempenhado por alguém que tenha sido transformado pelo Espírito Santo. Uma pessoa que não tenha sido trabalhada pelo Espírito Santo para ser mais mansa, mais humilde, mais compassiva, compreensiva em relação às pessoas, alguém que não tenha a bondade que vem do Senhor, que de modo geral não mostre amor pelas pessoas, independentemente do dom espiritual que ela venha a exercer no corpo de Cristo, não tem como ser bênção para o corpo, para a igreja de Cristo. Não tem como, inclusive, esta pessoa ser instrumento de Deus para ganhar outras pessoas para Cristo, se ela não exercer os dons espirituais sob o efeito da transformação do seu caráter. O que estamos dizendo é o seguinte: você recebeu dons espirituais, pelo menos um dom espiritual você recebeu do Espírito Santo, mas para exercê-lo você também precisa ser uma pessoa transformada, uma pessoa mais mansa, uma pessoa mais humilde, uma pessoa que ama, uma pessoa mais semelhante a Jesus. Vimos bastante de relacionamento hoje no corpo de Cristo, que é a igreja. Colocar os dons espirituais em exercício, exercitá-los, significa lidar com pessoas. Significa, portanto, relacionamentos. Significa comunhão com nossos irmãos em Cristo. E significa também contato com as pessoas de fora, com as pessoas do mundo. Ensinar sem essa transformação, fracasso. Exercer misericórdia sem essa transformação, impossível. Liderar grupos na igreja, não tem como. Liderar uma comissão, por exemplo, de trabalho da igreja,
comissão de evangelismo, comissão de patrimônio, de administração, sem a humildade necessária, algo que vem do Espírito Santo, que nos transforma para sermos mais iguais a Jesus? Impossível. Está entendendo por que, infelizmente, acontecem conflitos em igrejas? Está entendendo por que às vezes alguém termina não indo muito com a cara de outra pessoa e não colaborando com ela na atividade dela? Há pessoas que, quando estão à frente, querem a cooperação de todos. Quando saem de um cargo de liderança, não cooperam com ninguém. Não pode ser assim. O que nós temos, na verdade, num casos destes, é a evidência de que esta pessoa pode até ter recebido dons espirituais, mas não está exercendo esses dons submissa ao Espírito Santo. Não está fazendo isto através de um caráter transformado pelo Espírito Santo. Vamos imaginar o corpo humano com toda esta harmonia que ele trabalha. Vamos pensar no corpo de Cristo numa harmonia semelhante, porque assim como os membros do corpo humano estão ligados uns aos outros e uns dependem dos outros para que todo o corpo funcione bem, assim é também na igreja o corpo de Cristo. Um último exemplo, pense no relacionamento entre a língua e os dentes. Pensem na harmonia necessária neste relacionamento perigoso. Pensem no alimento quando vem à boca e a língua trabalhando junto com os dentes para que este alimento seja preparado a fim de ser ingerido. Nós sabemos que a primeira preparação dos alimentos é na boca. A digestão, ela começa o seu preparo, na verdade, na boca. Antes de ir para o estômago, os dentes trituram os alimentos. A língua, ela não serve apenas para sentirmos o sabor de cada alimento, mas ela vai espalhando a saliva e o alimento vai sendo transformado já aqui. Pense no corpo de Cristo, quando os membros ali, uns ligados aos outros, preparam uma lição de EBD, preparam uma pregação, preparam toda a base onde o culto será realizado. Neste relacionamento, língua e dentes, de vez em quando é inevitável. Os dentes escapam e mordem a língua. O relacionamento é de harmonia, mas de vez em quando há uma agressão. Pense se a língua se revoltasse e não quisesse trabalhar mais com os dentes, o que seria? Então pode até haver deslizes, pode até haver um ou outro conflito, mas isto precisa ser resolvido imediatamente. E os conflitos, eles precisam ser acidentais e não propositais. Você, propositalmente, não faz com que seus dentes mordam a língua. Da mesma forma, acidentes até acontecem, mas quando o servo de Deus foi transformado pelo Espírito Santo, ele vai agir de acordo com a atuação do Espírito Santo na sua vida. Ele vai, na verdade, agir de acordo com a transformação que já foi efetuada na sua vida. E se ofendido, não vai responder com ofensa. Se machucado, não, ele não vai responder também com uma palavra dura. É isso que nós aprendemos na Bíblia, na palavra de Deus. Esses são os princípios cristãos passados a nós. Nós temos conhecimento deles e nós temos o Espírito Santo trabalhando em nós
para nos transformar, a fim de que estejamos dispostos a agir como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar. 1 Coríntios 13 vai falar sobre isto. Os dons espirituais sendo exercidos com base no amor e em todas as outras características que são puxadas por ele, todas as outras virtudes. Tudo isso, caráter de Jesus em nós. Amém? Na próxima semana nós vamos falar sobre isto. Como exercer os dons espirituais? Olhando isto na Bíblia, nos exemplos bíblicos, nos versículos bíblicos que nós temos ali. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Obrigado mais uma vez por sua participação, por sua companhia. Na semana que vem estaremos aqui novamente, se esta for a vontade de Deus. Vamos orar? Obrigado pela participação de cada um de vocês, especialmente dos nossos visitantes. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por este estudo. Agradecemos porque o Senhor nos chama e o Senhor nos equipa para realizar o teu trabalho. O Senhor nos equipa não apenas em termos de ferramentas para o trabalho, mas também nos ensina como usar cada ferramenta. E o nosso exemplo é sempre Cristo. Te agradecemos por isto. Prepara-nos, Senhor Deus, para a tua obra. Ensina-nos a nos portar como Cristo se comportaria. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de